Começa nesse instante a nossa resenha com a participação dos jornalistas John Coutrin e Ricardo Marques. Já vou dando boa noite para os dois, mas já começando com o assunto, John, porque é recente, agora foi confirmada a Assembleia Legislativa do Maranhão declarando a vacância do cargo do deputado Emetério Eba. A gente já começa com esse assunto. Perfeito, Olavo. Boa noite a todos, a você, ao Ricardo, aos nossos telespectadores, pessoal também da rádio. Foi agora há pouco, agora à tarde mesmo, a mesa diretora da Assembleia declarou vacância do cargo do deputado estadual Emetério Eba, que é do PP, após aquela decisão judicial que determinou a perda dos direitos políticos do parlamentar, condenado por atos de improbidade administrativa. Na época que ele foi ali prefeito lá de Nova Olinda, isso já tem quase 20 anos, vem se arrastando isso. Com a execução da sentença, a tramitação, né? A Assembleia acelerou, portanto, o processo. Foi provocada ali pela deputada Fabiana Vilar, a gente lembra, né? Fabiana Vilar ali fez um requerimento solicitando a imediata substituição do Emetério pela primeira suplente deputada Helena do Alibe. Por que a Fabiana Vilar provocou? Porque ela é sobrinha de Josimar e eles são adversários políticos, inclusive lá em Nova Olinda, né? Então são adversários políticos. Ela provocou. A presidente da Casa, portanto, Iracema Vale, convocou uma reunião da mesa diretora após o corregedor da Assembleia, deputado Glaubert Coutrin, emitir parecer favorável à declaração de vacância ali do cargo do deputado Emetério Eba, né? A gente lembra daquele processo de tramitação interna, de notificação do deputado Emetério Eba, que foi dado um prazo também para ele se defender, depois um prazo para o corregedor elaborar um relatório, um parecer, depois, agora, a gente vê, depois desse parecer, não é, que, portanto, a Assembleia confirma aí a vacância do cargo e a Assembleia Legislativa convocou já a primeira suplente, deputada Helena do Alibe, para tomar posse no cargo de deputada estadual. Né? Definitiva. Creio eu, Olavo, vai ser publicado na sexta-feira, ou na segunda, ou na terça, não sei, ou na própria sexta, mas não passa, portanto, de segunda ou terça. A próxima sessão da Assembleia, que já é na sexta-feira, não é? A deputada Helena do Alibe, portanto, já está ali no lugar do deputado Emetério Eba. E a gente havia falado até um prazo de até sexta-feira para sair essa decisão, mas foi bem rápida. Foi rápido. Ricardo Marques, meu caro, ontem você havia dito que o Emetério Eba, o agora ex-deputado, era como um gato. Mas você não estava falando de beleza, você estava falando... Várias vidas. Várias vidas. Dessa vez parece que era a sétima vida. Parece, mas eu ainda estou naquela de São Tomé. Eu vou esperar a deputada Helena do Alibe ser empossada no cargo efetivamente. Porque, assim, essa história aí do Emetério é um grande vexame na imagem do judiciário. Como é que você justifica você ter um deputado que tem uma condenação transitada em julgado em 2007? Cara, 2007, a gente está em 2025. E você tem aí também uma situação vexatória para a Assembleia Legislativa. Como é que se coloca um deputado que está na iminência de perder o mandato, porque isso já era óbvio que cedo ou tarde aconteceria, coloca na mesa diretora, né? Agora, além da vacância, vai ter que dar posse à deputada suplente, deputada Helena do Alibe, e ainda vai ter que se fazer uma eleição para a vaga na mesa diretora que é ocupada pelo Emetério Eba, ou seja, situação vexatória, a meu ver, para o judiciário, por conta dessas decisões seguidas de 2007 até aqui, e também para a Assembleia, por colocar na mesa diretora um deputado com um histórico desse. Pois é, e aí a resposta veio depois de um tempão, 2007, né, Ricardo, como você falou, e quando a gente vê aí no Brasil julgamentos sendo muito rápidos, né, eu não estou falando de um lado nem de outro, a gente vê celeridade em julgamentos, né, de um lado e de outro, e enquanto de um caso para outro, né, não sei se eu estou falando, não sei se você me entende aqui, essa questão toda, né, mas enfim, infelizmente essa aí a percepção que fica do maranhense, do brasileiro, né? Para alguns casos a rapidez e para outros vai se deixando passar, parece que quando não está ali no holofote, na visão das pessoas, mas vamos ver como é que vai ficar esse caso aí. Nesse caso ele pode se candidatar no ano que vem,
novamente, o Emetério? Não, ele ele perde os direitos aí, no mínimo 8 anos, né? Agora sim, essa coisa que o Olavo falou, né? E outra, a coisa passa e as pessoas esquecem. O Antony Garotinho, o maior corrupto da história do Rio de Janeiro, agora dá lição de moral nas rádios. Outro dia estava dizendo que o Flávio Dino deixou a política porque o Sarney impôs ao Lula que o Lula tirasse o Flávio Dino da política. E tem gente que acredita. Mesmo um picareta como Antony Garotinho, tem gente que acredita. Fazer o quê? A gente vê aí Eduardo Cunha dando pitaco, né? É coach, agora é coach, né? Coach. Eu não sei nem esse nome, é coach. Eduardo Cunha, tem um outro também, Sérgio Cabral, Sérgio né? Cabral. Também, essa turma todinha Coach aí. da moral e dos bons costumes. Zé Disseu aí que vai ser candidato a deputado. Também, federal. Tá voltando a turma toda, né? E a gente tá só olhando aí, só observando, vendo aí o desenrolar da política maranhense e brasileira, né? Que aqui a gente comenta tudo sobre o que acontece, tudo que é notícia que repercute no dia, a gente está comentando aqui na nossa roda. Daqui a pouquinho vou para o celular, hein? Quero a sua opinião, saber de onde você está acompanhando a nossa resenha. Quem está com a gente aqui na televisão, muito obrigado pela audiência. Quem está na internet, por meio do YouTube, quem está aí no YouTube pode comentar também, tá? Muito obrigado pelo clique, pela participação, e quem está no Instagram, além da rádio, claro. Muito obrigado aos ouvintes que estão com a gente. Estavam no Expediente Final e agora seguem com a gente aqui no Tá Na Hora Maranhão. Deixa eu continuar porque, Ricardo, o Felipe Camarão recebeu membros do PL no Palácio dos Leões, em gesto de diálogo político. Esse encontro sinaliza uma possível articulação, isso já pode ser ali alguma coisa para 2026, qual que é a visão? Muita gente especulou muita coisa. A informação que a gente tem, Olavo, que esse encontro ele não aconteceu no Palácio dos Leões em si, né? Agora, tem a simbologia, porque o Felipe Camarão, vice-governador, hoje ele está no exercício da governança, né? Interinamente, mas é o governador. E para o Felipe é um movimento interessante, né? Já que ele está muito em baixa, por conta aí daqueles prints lá, com mensagens misóginas, sexistas contra a deputada Mical Damasceno. Ontem nós falávamos aqui do apoio que ele recebeu dos dinistas, né, que são mais próximos dele. E hoje a gente fala desse encontro que ele teve aí com a turma do PL, o Josimar. Josimar, que é um político independente, né? O Josimar, ele faz campanha sendo aliado dos Leões ou não, ele tem lá a organização dele, a estrutura dele, é muito organizado, muito pragmático. Isso aí não quer dizer que ele barre o diálogo com os Leões, mas diz aqui, se o Camarão está aqui, se o Camarão se aventurar, a gente até pode ir com ele e tal. E o Camarão dá uma sinalização também, né, para os Leões de que está vivo, está se mexendo a despeito do momento tempestuoso que ele atravessa. E ali estão, digamos que os medalhões do PL, né? Todos eles. O Aldir começando aqui, né? O vereador aqui pela ordem. Aí aqui eu estou vendo de camisa rosa, que não dá para eu ver. É o Aloysio, deputado Aloysio. Deputado, sim. E a Fabiana Vilar, o Felipe Camarão, a deputada Detinha, o Josimar e ali o Hélio Soares. Ou seja, o paredão de frente ali do PL no Maranhão todo nessa foto. E aí algumas pessoas comentaram, John, ali é alguma coisa, tem uma leitura nas entrelinhas. As pessoas até ficaram espantadas, mas como é que é PL com PT, PL né? e PT? Para você ver, o PL do Maranhão não é bolsonarista, gente. Eu digo, esses membros do comando aí não são bolsonaristas, não é? Tanto é que foram até de vermelho de propósito. Você vê a Detinha de vermelho ali, não é? Você vê a Fabiana Vilar também, você vê o próprio Hélio. Foram até de vermelho para homenagear ali o Camarão, não é? O PL do Maranhão é uma coisa diferente do nacional, não é? Eles não são bolsonaristas. Hoje, digamos assim, são até mais próximos do governo federal, do presidente Lula, da base, não é? E assim, o Josimar hoje, o grupo dele, é um grupo forte, tem 40 prefeitos, tem uma boa bancada de deputados estaduais, federais. E eles, como o Ricardo falou, são independentes, não precisam, digamos assim, hoje do Palácio para eleger seus deputados.
sabem trabalhar com o governo federal, com emendas, não é? Com projetos, obras, ações nos seus municípios. E o que acontece? O Josimar até andou flertando, vocês lembram, com o governo do estado. Chegaram a conversar, né, Olavo? Aí chegaram a oferecer... o PL queria a secretaria, a SEDES, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, que é do irmão do Pedro Lucas, o Paulo Cazé. Mas, obviamente, que o governador disse, poxa, mas a gente não pode dar a secretaria do Pedro Lucas, né, do irmão dele. Hoje o Pedro Lucas é líder do União Brasil, é um deputado aliado nosso, muita expressão muito forte em Brasília. Isso. A gente não pode abrir mão dessa secretaria para ele. Aí depois falaram em cultura, falaram em meio ambiente, falaram em esporte e por aí vai. E só que não chegaram a um acordo, né? Então, o Josimar até disse, gente, eu não preciso aí dessas secretarias, né? Para me eleger meus deputados. Mas não chegaram a fechar nenhum acordo. O Josimar, portanto, hoje, no momento, não é da base do Brandão. Pode ser da base do Brandão? Pode, mas na frente pode conversar, né? O Josimar é pragmático, gente. O Josimar é pragmático. Mas eles têm uma simpatia pelo Felipe. Não é de agora, né? Ele já tem... o próprio Felipe Camarão tem visitado, por exemplo, algumas cidades. Foi lá em Chapadinha, vocês lembram? Lá em Chapadinha, com a prefeita Belezinha, com a Luísa Santos. Ele foi em alguns municípios em que esses próprios prefeitos do PL e deputados já declaravam apoio para o Camarão. Vocês lembram? Tem vídeos nas redes sociais dos próprios deputados do PL e prefeitos declarando apoio para o Camarão. Então, não é de agora, não é? Essa relação do PL com o Felipe. Obviamente, naquele contexto passado, de que estava todo mundo unido, pacificado, né? Hoje o momento é diferente, mas a gente observa que os sinais estão aí, não é? O Josimar disse assim, olha, não fechamos com o governo, não houve acordo no momento, mas estamos aí com o Camarão, né? Pode ser o nosso candidato, quem sabe. Hoje o PL já tem fechado apenas um candidato na majoritária, para senador. O PL tem acordo com o senador Everton, está fechado, né? O Josimar está fechado. A outra vaga de senador está aberta, a vaga de governador está aberta, não é? Eles podem negociar vice, indicar um vice, né? Para a Pedetinha, para ser vice. Ou seja, estão dispostos a conversar. Mas a gente vê aí, portanto, nas imagens que hoje a relação deles é bem mais próxima com o Camarão. Quer dizer que eles vão apoiar o Camarão? Não se sabe. Mas estão conversando, o PL aí é um partido, portanto, que não merece ser desconsiderado. Agora, também não seria uma coisa tão absurda o Josimar do PL apoiar e até compor uma eventual candidatura do Camarão pelo PT. Por quê? Porque o PT e o PL já foram aliados agora nas últimas eleições. Exato. Em vários municípios do Brasil. Aqui em São Luís eles estiveram foi com o Duarte. O Duarte, foi. Uma coligação com o PT, né? Do PSB, que era um partido... E tinha o PT, acho que era o vice. Isso. Que era o vice, né? Exatamente, pois é. Então não é nada não é nada que causa estranheza, pelo menos aqui falando de Maranhão. No Brasil mesmo, várias cidades no Brasil, outros estados também. Essa situação ocorreu. E o Valdemar já veio aqui, gente, presidente nacional do partido, e disse que quem vai decidir o Maranhão é o Josimar. Ele colocou bem... Vocês lembram dessa visita do Valdemar aqui? Isso. Aquela briga do Bolsonaro querendo expulsar o Josimar, não é? Ele veio aqui e fez questão de vir aqui ao Maranhão e dizer, não, o partido aqui é do Josimar, ele que vai decidir, ele tem um respaldo, né? Então... não seria nada absurdo, né? Exatamente. Quem está com a gente aqui, só para completar essa parte aí, eu já conversei com a deputada Detinha em uma oportunidade, ela falou a questão de ser candidata, né? Colocar o nome para ser senadora, que ventilou-se isso, ela disse que não faz parte dos planos, né? Havia conversado com ela sobre isso, mas que se o caminho for esse, for surgir uma coisa natural, ela não vê por que não ser candidata, mas a intenção dela é continuar sendo deputada federal. Tem esse detalhe, né, Olavo? O PL quer lançar candidato a senador em todos os estados. Né?
ele lançar. Aqui. Vamos lá então para o nosso WhatsApp. Estou ao vivo com vocês, todo dia ouvindo os relatos da política maranhense e brasileira. Quem está com a gente aqui, deixa eu ler o nome. Opa. Célia Mendes. Ô Célia, muito obrigado. Valeu aí pela audiência de todos os dias. Valeu, aqui Célia. no nosso Tá na Hora. Valeu. 7h18, vamos seguir para outro assunto, porque o Partido dos Trabalhadores realiza em julho agora, próximo mês, as eleições internas que vão mobilizar mais de 2,6 milhões de filiados no Brasil e no exterior. Em Caxias, Ricardo, a disputa pela presidência do Diretório Municipal já conta com 3 pré-candidatos. 3 bons pré-candidatos, uma disputa de muita qualidade lá pelo Diretório Municipal de Caxias. O poeta e escritor Renato Menezes, que é meu confrade, meu colega lá da Academia Caxiense de Letras, o Joãozinho, do PT, que foi o primeiro vereador na história do PT em Caxias, e o Ney Jefferson, né? Ney Jefferson, que também tem história dentro do PT, já foi candidato a prefeito lá, é filho de um amigo meu, Mundico Teixeira. São 3 nomes de muito alto nível. O que der dos 3 aí, o partido vai estar bem representado. Agora eu queria só registrar, essas eleições do PT, elas vão ocorrer no dia 6 de julho. É a maior eleição interna partidária do planeta, né? Como o Olavo falou, são 2,6 milhões de filiados. Os caras vão em todos os municípios do Brasil, os diretórios, os filiados é que elegem os diretórios municipais, elegem os diretórios estaduais, e o diretório nacional também passa por um processo democrático, né? Você pode não gostar do PT, né? O PT e tal, porque hoje o Brasil tá dividido, né? Uma ala ama, a outra ala odeia o PT, mas não se pode negar a pluralidade e a discussão de vozes, né? O debate interno dentro do Partido dos Trabalhadores. Isso é fundamental numa democracia. É uma pena que esse exemplo do PT de democracia interna não seja seguido pelos demais partidos. E só complementar essa eleição do PT no Maranhão, para o PT do Maranhão, para a disputa pela presidência do PT no Maranhão estadual, nós temos 3 nomes até agora. O atual presidente Francimar, o Monteiro e o Genilson. São 3 nomes, vou repetir aqui, para disputar o PT estadual, a presidência do PT do Maranhão, né? Que é o Francimar, atual presidente, o Raimundo Monteiro e o Genilson. Aqui em São Luís, para o Diretório Municipal de São Luís, nós temos 2 nomes. A Raimunda, que é co-vereadora do Coletivo Norte, aqui em São Luís, e o Bruno Cacau, não é? E aqui alguns nomes, por exemplo, o suplente de deputado Zé Inácio. Na estadual, o presidente estadual, ele está com o Monteiro, assim também como o ex-vereador Honorato. Já o presidente do INCRA, o Zé Carlos, apoia o Genilson. Aqui no Maranhão, lá vou eu procurar treta com o John. Hein, Ricardo? Tinha aí essa história de que o PT não se entendia, existiam 2 ou 3 alas diferentes dentro do mesmo partido. Já está pacificado? Já é assunto superado, Ricardo? Não seria o PT, né, John? Temos 3 nomes aqui disputando. Francimar, Monteiro e Genilson. Vai dar confusão, viu? O próprio, exemplo, o Washington Oliveira, conhecido como Washington Macaxeira, não é? Ele vai apoiar aqui o atual presidente Francimar, não é? O próprio Washington deu uma entrevista aí, Olavo, dizendo que a prioridade do PT é senadores, né? Eleger senadores, inclusive do Maranhão. O Washington hoje é secretário de representação institucional em Brasília, do governo do estado. Então ele aí está sinalizando, né, que é mais importante no Maranhão é apoiar candidaturas ao Senado do partido do que o candidato a governador. Pronto. Neste caso. Agora vamos aqui para outro assunto, falar de coisa boa, porque o senador Everton Rocha propôs desconto para quem doar a instituições sociais, hospitais, universidades e museus públicos podem ser beneficiados. A emenda integra o texto da reforma tributária, Ricardo. Essa reforma tributária está em discussão, né? Já há um longo tempo, já avançou uma parte, mas ainda tem pontos que precisam ser fechados. E o senador
senador Everton apresentou essa emenda que ela concede exatamente, ela propõe exatamente isso que você falou, né? Permite que estados e o Distrito Federal concedam descontos no imposto sobre a transmissão, causa-mortes e doações a quem fizer doação em vida, né? Desde que essas doações sejam feitas para universidades, hospitais públicos, museus, centros de pesquisas, fundações de apoio. A ideia, Olavo, John, é estimular a cultura da doação, né? Essa prática que a gente vê muito lá fora, né? Em países da Europa, nos próprios Estados Unidos, você vê lá, outro dia o Bill Clinton, né? Bill Clinton não, Bill Gates, doou centenas de milhões de dólares lá para uma instituição. A ideia é que a gente traga esse sentimento aqui para o Brasil, mas a gente sabe que é difícil, né? Precisa ter a lei para facilitar essa cultura, porque hoje o rico não está querendo nem pagar o imposto que está sendo proposto de taxação das grandes fortunas, né? Tem isso também. Tem isso. Pronto. Antes de encerrar, boa noite, um agradecimento para quem está assistindo, a Dani Menezes, da Coab Anil. Muito obrigado. Dani é uma telespectadora assídua. Maravilha. Muito obrigado, Dani. Beijão. E obrigado a vocês também. Turma, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Boa noite, até amanhã.